A derrota do Vasco para a equipe do Bahia fez o Sport chegar chegando. O Sport é sexto colocado, está a 5 pontos da equipe do Vasco. E o detalhe é que nos próximos 3 jogos, o Sport joga em casa contra a equipe do Novo Horizontino na terça-feira. O Vasco pega a equipe do Guarani em casa, mas tem 2 jogos fora de casa, o time do Vasco da Gama. Um deles é contra o Grêmio. Eu vou fazer uma análise aqui porque parece que deixaram o Sport chegar e agora só depende do Leão. Aliás, a Casa do Leão está preparada para o jogo dessa terça-feira contra o Novo Horizontino. Já chega no vídeo dando um like, um gostei, um joinha? Desde já, muito obrigado. Faça parte do clube de membros, hein, galera? A gente tem sorteio de camisas oficiais nessa quarta-feira só para membros. E a transmissão, inclusive, vai ser exclusiva só para membros. E o sorteio vai ser na quarta-feira. Então faça parte do clube de membros. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua opinião, é muito importante, tá bom? Sport joga às 8h30 nessa terça-feira contra a equipe do Novo Horizontino na Ilha do Retiro. E esse jogo é para lá de especial, para lá de fundamental na classificação e na esperança da torcida do Sport de ainda brigar pelo G4. O Jason, né, que não morre nunca, pode aparecer, inclusive, nesse jogo. Porque a derrota do Vasco da Gama para o Bahia, aliás, o Vasco estava ganhando, o Bahia virou e venceu a partida, deixou o Sport a 5 pontos da equipe do Vasco. 5 pontos, galera. E olha, tem um detalhe também, o Grêmio perdeu para a equipe do Ituano e também está no bolo ali. Quer dizer, a equipe do Sport pode conseguir o objetivo? Pode. Os próximos 3 jogos da equipe do Sport. Sport joga contra a equipe do Novo Horizontino na terça-feira. Aí no sábado o Sport joga contra o CRB em Maceió. E depois contra a Ponte Preta lá em Campinas. São os 3 próximos jogos do Sport. Porém, o Vasco, os 3 próximos jogos, tem um em casa contra o Guarani. O Guarani, inclusive, né, vem de vitória lá do Brinco de Ouro. E a pressão muito grande para cima do Vasco. Então o Vasco tem necessidade de ganhar e acho que o Vasco ganha esse jogo do Guarani. Porém, tem 2 jogos fora na sequência. Tem um Brusque e tem um Grêmio, que é um clássico dos desesperados ali para permanecer ou para conseguir o acesso. Então, esses 3 próximos jogos vão dar um roteiro para essa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport, se não complicar, ou seja, se o técnico não atrapalhar, o Sport tem tudo para vencer a equipe do Novo Horizontino, ir para um jogo importante, decisivo contra a equipe do CRB e depois contra a Ponte Preta. E aí há a condição do Sport já voltar no G4? Mas está muito difícil. Aliás, quem chegou chegando, inclusive está na 7ª colocação, é o time do Ituano, hein, galera? O Ituano chegou chegando, venceu inclusive o Grêmio no jogo passado, fora de casa, na Arena Grêmio. Então a briga está muito boa ali a partir do 3º colocado, porque o Bahia também deu uma disparada. O Bahia foi a 47 pontos com a vitória sobre a equipe do Vasco, e aí deixou o Grêmio com 44, o Vasco 42, o Londrina com 38, o Sport com 37 e o Ituano com 36. Veja a situação realmente desse pelotão aí. Por isso que a minha opinião, é que o Sport precisa ser um time reativo, precisa ser um time dominante, jogando em casa e fora. Esquecer essa história de ser reativo. Para os mais antigos, ser reativo é jogar na retranca, é ser um time que joga nos contra-ataques, é ser um time com bumbum na parede. O Sport precisa deixar de ser esse time para ser um time que propõe o jogo. Um time que seja um time que tenha um jogo apoiado, que tenha amplitude, que tenha velocidade nas pontas, que saiba jogar principalmente pelo meio, que tenha qualidade no passe, que o Sport erra muitos passes, e isso pode atrapalhar esse momento do Sport Clube do Recife. Mas uma vitória diante do Novo Horizontino alimenta a esperança, dá uma condição até aos próprios jogadores de começarem a acreditar, o torcedor voltar a acreditar no time. Isso pode fazer a diferença. É numa reta final que a gente conhece quem é quem. É aquela história, tem jogador de decisão e tem jogador que não é jogador para a final de campeonato, para a reta final. E a gente vai ver quem é quem agora nesse momento. Porque o Sport consertou o sistema de ataque. Pelo menos o que parece, né? A gente está vendo aí o Wagner Love, que é um jogador hoje elogiado pelo time, pela torcida. O Luciano Juba, que precisa voltar a jogar porque está devendo. E o Facundo Lamandeira, que para mim é titular da equipe. O meio-campo dá uma arrumada ali, o Ronaldo Henrique voltou, o Fabinho volta desse jogo.
Fabinho, Ronaldo Henrique, na minha opinião, e o Giovani. A defesa, o Eduardo na direita ganhou a condição de titular porque está melhor do que o Everton. O goleiro Denis dá moral, dá uma segurança ali atrás. E só falta o Thierry voltar para completar aquela zaga. Enquanto o Thierry não volta, eu colocaria o Chico, mas acho que o Claudinei Oliveira vai colocar o Alemão, Fábio Alemão, que para mim não é um jogador de tanta segurança. Ele não tem aquela confiança nele mesmo, e erra muitos passes, dá muita velocidade, muito contra-ataque na saída de jogo, acaba errando. E para mim o Chico é um jogador mais robusto, né? Um jogador que chega chegando, que impõe, aquele xerifão, para mim é o Chico. Mas isso vai depender do técnico Claudinei Oliveira, porque ultimamente ele tá vendo um jogo, eu tô vendo outro. Porque ele elogiou o Pedro Nares, e eu acho que o Pedro Nares, desde quando ele chegou no Sport, ele não fez uma partida que você dissesse, não, essa partida ele arrebentou. Não, ele entrega o ouro, ele é um jogador que o Sport tem tomado muitos gols com erros bobos dele, então isso faz a diferença. E vejo que essa condição, por exemplo, do time do Sport nesse momento é ser um time para cima, um time com linhas altas, um time com disposição física, e é importante esse ponto, essa condição física do time. E passar confiança, a cabeça agora vale muito, porque se você vê que o Grêmio perdeu em casa para o Ituano e o Vasco perdeu de virada para o Bahia, o Sport, a tendência é que ache aquele espírito de luta, espírito de Série B, competição, Jason neles, para que o Sport realmente possa buscar o seu objetivo e brigar. Ainda faltam 12 rodadas, o Sport tem que buscar pelo menos 9 vitórias aí. A gente tem passado para vocês os números aí, essa questão da classificação, dos adversários, dos próximos jogos, tudo para que o torcedor faça uma avaliação melhor da equipe do Sport Clube do Recife. Ainda dá? Ainda dá, porque os outros estão deixando o Sport chegar. E um deles é o Vasco. Deixou o Sport chegar novamente. E o Sport com 5 pontos, são 2 rodadas só, torcedor. Se o Sport ganha 2 jogos seguidos e o Vasco não ganha esses 2 jogos seguidos, ou perde um, empata um, o Sport chega chegando. Aguardar os próximos capítulos que promete. Aliás, essa super, hiper, mega Série B, que não tem um nível técnico tão alto, não vejo isso, está tendo uma disputa muito acirrada a partir do 3º colocado. Porque, para mim, o Cruzeiro já foi e o Bahia colocou o pezinho lá na Série A do Campeonato Brasileiro depois dessa vitória diante do Vasco. Cenas dos próximos capítulos da Série B prometem. A audiência, pode ter certeza, vai estar em alta para a gente acompanhar tudo de perto. Esquece aqui o like e o joinha. Já está inscrito no canal? Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. youtube.com/RobertoNascimento TV. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau.